Vou fazer duas coisas. Primeiro, essa história aqui do Danilo. O Ministério Público. Minhas costas estão melhorando. O Ministério Público convidou o Danilo Gentili para depor na 7ª DP lá de Osasco, no caso da Juliana. A Juliana depôs semana passada. Durante o depoimento, o advogado dela, na verdade, né, falou que existem mais 2 vítimas. Essas 2 vítimas acho que vão depor agora quarta-feira, se já não depuseram. Está sendo tudo em segredo, né? E aí o Danilo foi convidado, Juliana Oliveira, deixa eu ver se eu acho aqui. O Danilo foi convidado para ir lá. Eu mostrei para vocês, né? Acho que o vídeo. Vamos ver alguém, né? Porque saído de noite. Espera aí. Vamos ver. Espera aí. Vamos ver primeiro aqui, para a gente ouvir. Eu falei para vocês, né? Da decepção dela. Mas depois a gente fala aí. Vamos ver uns trechinhos aqui, que assim eu posso descansar minha voz um pouco. Queria agradecer ao Salada Cast. Eu fiquei muito em casa, aí eu lembro que comecei a falar com os diretores, viu, se precisar me chama, se precisar me chama, se precisar me chama. O mercado de trabalho está cada vez mais propaganda. Quando viu em roda de amigos, tomando cerveja. É diferente. Quando eu acho que eu dou uma polêmica podre assim, vem um e pá! Tá tomando uma cervejinha aqui, nunca falou uma asneira, né? Todo mundo, pô. Agora gravando. Não, aí ferrou, gravando, você tem que falar, jogar com a galera, né? O que eu conheço, que eu tenho de amigo cancelado, meu Deus. Eu também? Não, você tem mais, você ganha nisso. Ainda que eu ande pelo Vale da Morte. O último que foi cancelado por causa da besteira foi o Gui, pô, o Gui Santana. Olha lá, eu lembrei, lembra quando nós fizemos um negócio lá no gelo? Murilo vacilão. E agora tá sendo cancelada ela, né? Foi pra gravar numa exposição de gelo que tava tendo aqui em São Paulo. Tava combinado que eu ia com a equipe, que eu moro muito pertinho da SBT. Quando a Vano vem me pegar, eu vou até o SBT e aí a gente sai junto. E aí deram o endereço pro Murilo, ele foi, deram o nome da rua. E às vezes o GPS, você vai colocar. Tem alguns endereços com aquele nome. Ele escolheu um que ficava, sei lá, 120 quilômetros. E o Murilo mandando mensagem, tô chegando. Ali foi meu primeiro BT sozinha. Ah, foi ali? Aí eu lembro que o diretor olhou assim, Juliana, é você e você. Eu falei assim, não tem jeito, Juliana, tem que ser você. Eu falei assim, que isso? Porque até então, assim. Um papo engraçado. Mas o Murilo, por exemplo, a gente tava lá uma vez no bar de noite, e eu tava fazendo alguma bebida e tal, e eu vi que o Murilo, ele se inclinou pra ele olhar, ficar olhando o celular. Eu falei assim, eu senti que ele tem tesão por copos nas beiradas. Eu falei isso e ainda vieram me cancelar, né? Porque você não pode falar. Eu gosto, gente, de olhar todos os lados. Eu já falei que eu tenho tem gente que não tem empatia nenhuma. Eu tenho esse distúrbio desde criança chamado hipersinestesia. Eu acho que nem é empatia, né? Eu acabo sentindo fisicamente o que as pessoas sentem, até bicho, né? Não é uma coisa boa, é péssimo. Sofro muito com isso. Assistindo a entrevista da Juliana, dá para ver a alegria impressionante que ela está na vida dela, o momento absurdamente feliz que ela está, o crescimento dela, né? Não sei se vocês viram, né? A alegria que ela está ali nesse podcast falando, né? Aí eu ficava meio nervosa. Então, tá me permitindo esse ano fazer coisas que eu tinha medo. Quer ver? É impressionante. E eu fui cancelado porque eu falei em algum momento o seguinte, eu imagino a decepção que foi para ela, nesse momento da vida dela, perder o emprego. Só que tem um detalhe, e eu falei até ontem, queria agradecer a uma pessoa que falou anteontem a história, que eu não tinha percebido, eu voltei no podcast, esse aí, para assistir de novo. E é curioso, porque ela não agradece ao SBT nenhuma vez. Nenhuma vez. Ela só fala dela mesmo. Eu estava num grande momento. Quer ver? Vamos ver assim, uns trechinhos.
com a altura e meu primeiro foi subir a estrutura do Pico do Jaraguá. Ah, Ok. Mas pra descer. Ali, mas... Então eu já comecei o ano de um jeito, já saindo da minha zona de conforto. Porque eu lembro que na pandemia, o The Noite teve um momento de home office. A gente reprisava as entrevistas, só que no lugar do monólogo, a gente fazia chamada de vídeo. Aí ficava Danilo, Léo, Murilo, eu não lembro se o Roger ficava, ou se o Traje em algum momento ficava. Então a gente fazia gravado essa cabeça e já chamava a entrevista. Aí me deprimiu, porque eu fiquei muito em casa. Aí eu lembro que eu comecei a falar com os diretores, viu, se precisar me chama, se precisar me chama, se precisar Olha me chama. isso. E teve o Bake Off, cereja do bolo, que era eu e o Matheus Ceará, tipo, zoando os bolos, os bolos que deu errado e tal. Aí eu comecei a ter mais oportunidade porque eu fui atrás. Verdade. Aí, quando menos esperava esse ano, começou a aparecer as oportunidades. Esse ano eu não precisei pedir ninguém, assim, sabe, oportunidade. Acho que o pessoal já se ligou, começou a me chamar pra tudo. Aí eu falei assim, mentira. que legal. Foi incrível. Esse ano pra mim foi bem especial. Esse ano que ela fala é 2024, tá? Foi feito no final de dezembro, esse podcast. E os próximos vão ser mais ainda, você pode ter certeza disso. Porque é engraçado. Acabei de gravar um projeto também do Provão Paulista, né? Que é onde os alunos só concorrem onde a escola pública só tem concorrentes da escola pública para entrar na USP, nas universidades e tal. E teve esse projeto também que eu gravei. E tem bastante coisas por fora acontecendo. Eu também tenho um podcast. Ah, é? Da Pague Menos, das farmácias Pague Menos, que é focado em saúde e bem-estar dos artistas, saúde mental. Caramba, você tá voando, meu. Aonde assiste esse podcast? No canal da Pague Menos. Então, mas como que Saiu faz? ontem o episódio com o Fred Nicásio, que foi do BBB, um pretinho maravilhoso. Eu tô vendo aqui, né? Eu também acho ingratidão, né, o que ela fez, mas vejam, quanto mais ego que a pessoa tem, mais dói quando perde algo que tinha. Ela nunca na vida dela imaginou que ela fosse ser demitida do SBT. Ela achou, como eu te disse para você semana passada, que ao fazer a denúncia contra o Otávio Mesquita, que ela estava protegida e blindada e que o SBT nunca ia mandar embora ela. Ia falar, deixa ela aí. Né? Então ela já estava, como eu disse ontem, ela estava sonhando já com uma vaga fixa no Celso Portiolli, segundo eu apurei lá no dia do Troféu Imprensa. Ela ainda não estava no ego de falar assim, o meu próprio programa, mas depois vocês vão ver algumas coisas assim, que ela fala ainda nessa entrevista, que ela, quando sai do De Noite, ela, a pedido dela, né, porque ela estava cansada daquilo, e como ela começou a participar do Roda Roda, do programa do Portiolli, chamada para fazer podcast, ela achou que chegou minha hora de brilhar. E a decepção tamanha quando ela é chamada lá no RH. Gente, ela não pensava nada, ela achava que iam tomar uma decisão e falar assim, olha, vamos cuidar de você, toma aqui, vamos até promover você. Se ela tivesse empregada ainda, ela não tinha feito nenhuma denúncia. Só que, você veja, já que ela estava subindo na carreira dela, né? Ela fala várias vezes em ascensão profissional, apesar de não agradecer o SBT nenhuma vez. A soberba, né? Se ela não tivesse saído dessa forma, gente, o podcast dela podia bombar, ela podia já é uma pessoa conhecida, tinha uma chance de trabalhar em outra emissora, sabe? Uma boa assistente de palco, um bom produtor, ou pelo menos competente, é uma coisa rara de se conseguir. Então, ela jogou no lixo a chance dela com qualquer carreira, porque a percepção de ser uma pessoa ingrata é hoje praticamente unânime. Eu não vejo mais quase... Durante algum tempo ali eu vi pessoas defendendo ela ferrenhamente, mas daí não vi, por exemplo, entidades de defesa do antirracismo, né, não saíram em defesa dela, entidades feministas não saíram a favor dela. E cada dia que passa eu vejo menos mulheres defendendo ela na rede social. Então ela estragou a própria carreira, gente. É uma pena isso, né? Se a cada decepção nós nos vingássemos, ela não sei se acharia que teria um programa dela, né? Cheguei atrasado, o senhor poderia fazer a gentileza de resumir as palavras? Cala a boca, senta lá no fundo e fica quieto. Gratidão e humildade é a base para se dar bem na vida. Discordo.
Você pode ser uma pessoa humilde, grata e se dar mal na vida. Não tem nenhuma garantia que você seja grato e humilde, você vai se dar bem na vida, né? Não tem como. Bom dia, gatinhos e gatinhas. Bom dia, a atriz do nosso canal. Então, essa é a minha opinião. Mas eu quero trazer outra história que eu trouxe também com exclusividade. Vai lá para o fundo da sala, Luiz. Que ela nunca soube, que ninguém nunca soube, fui eu que trouxe a história a público. E eu chequei, uma pessoa me contou que isso aconteceu e eu fui checar com a outra pessoa que teria sabido a mesma coisa, que foi informado da mesma coisa e está envolvido nessa história. O Danilo, em 2022, impediu que o SBT demitisse a Juliana. Vocês acreditam nisso? Ele foi brigar na direção com o Fernando Pelégio, que estava lá, com outros executivos, para não demiti-la, porque em 2022 foi uma época que o SBT estava sentindo financeiramente tudo que a pandemia causou, e em 2022 até 2021, o Bolsonaro dava mais dinheiro para o SBT de publicidade do que ele dava até para a Globo. No final de 2021, o TCU dá um alerta para o Bolsonaro. Falou, você está cometendo crime, você não pode fazer isso. Você tem que obedecer à distribuição de dinheiro do governo de acordo com a audiência. Então, você não pode dar mais dinheiro para a Rede TV do que para a Globo. Ou você não dá para ninguém, ou você vai obedecer isso daí. Senão, ele podia sofrer até impeachment por causa disso. Ou ser incriminado, ter que responder. Enfim. E o TCU acaba com isso, então o pouco que o SBT estava ganhando a mais, também corta. E aí o SBT começou a fazer um monte de corte. Só que o SBT não é escandaloso. Ele não demite todo mundo de uma vez, como a Band faz, aquele passaralho, a Globo. Não. Faz devagarzinho. A Record, né, quando demite de 200. Não foi 200, acho que foi uns 150. E o Danilo foi no RH brigar pela Juliana. Porque falaram, olha, estamos cortando de todos os programas, estamos cortando gente de bastidor para manter vocês. Então, para não mandar embora o humorista, o Diguinho, não mandar embora alguém da banda, sabe? Eles falaram, vamos mandar alguém que ganha mais, né, sem ser vocês. E era a Juliana. Ela, Juliana, como assistente de palco, ganhava mais, até do que, ou tanto quanto o Diguinho, um pouco menos. E o Danilo não deixou ela ser demitida, ao ponto dele oferecer para o Pelégio. Vocês chequem isso com o Pelégio, tá? Quem quiser, quem conhecer ele. O Danilo falou assim, então tira do meu salário, mas não manda ela embora. E aí, obviamente, o Pelégio ficou com vergonha, manteve a Juliana e não cortou o salário. Mas vejam aonde o cara chegou para ajudar a pessoa que está fazendo isso com ele, né? Pessoa que podia ter acabado com a carreira dele. Nunca vou esquecer essa frase que ela fala. Danilo, tudo estava acontecendo embaixo do seu nariz e você não fez nada. Gente, se ele não tivesse aquelas gravações, ele estava ferrado. Você imagina o que o UOL ia fazer com ele? Você imagina o que a Universo ia fazer com ele, a TPM, as lacradoras, ia sair Janja contra ele, ia sair o Ministério das Mulheres, emitir uma nota de repúdio, OAB, ele estava ferrado. Então, uma pessoa que ele ajudou a esse nível, ela não acreditou que ele tinha aqueles áudios. Justamente por isso que ela fez, eu acho, a coisa mais maldosa de tudo. Isso, sabe? Eu procuro defender todas as mulheres, menos aquelas que fazem falsas acusações. Outro dia entrou uma idiota aqui, a idiota falou assim, você é misógino, porque Dani Calabresa tá errada, Ana Hickman tá errada, a Juliana tá errada, isso é misógino, Red Pill. Falou, minha senhora, cala essa boca, tira a bunda da cadeira e vai apurar alguma coisa que nem eu, depois a senhora vem falar comigo.
Porque a pessoa quer encontrar misoginia em qualquer coisa. Hoje virou a palavra de ordem. Qualquer coisa que você fala sobre qualquer mulher, né, se você investigar, pode ser a maior criminosa. Aí é misoginia. Então ela está errada. De tudo que a Juliana fez para mim, o que mais me pegou, o que mais me deixou realmente decepcionado como ser humano, foi essa frase. Estava tudo acontecendo embaixo do seu nariz, Danilo, e você não fez nada. Vamos ver mais um trechinho aqui, Dá? Eu estava ferrado, gente. Ferrado, vocês imaginam como. Já entrevistei até o Minha, o Babu. Que legal! Tá incrível, tá incrível. Esse ano, assim, eu não sei o que aconteceu. Entra lá, qual que é o canal? Canal da Pague Menos, Pague Canal Menos. da Pague Menos. Te acha lá, você entrevista essa galera aí. Pô, que legal. Caramba, eu não sabia desse Tá, podcast, então, não, tá rolando muita coisa fora do SBT. E eu tô me permitindo ser mestre de cerimônias também. Olha! Coisa que eu tinha pânico, né? Ah, Sei lá, quando tá você e Deus e um microfone só. meu, então, Aí eu ficava meio nervosa. Então eu tô me permitindo esse ano fazer coisas que eu tinha medo. Altura, por exemplo. Mestre de cerimônias. Entrevistar a pessoa na rua. é mó barato porque a galera aqui no chat... Olha lá, olha você ali. Ah, que amor! Que legal! amor. É muito legal porque a galera aqui no chat, o pessoal perguntou por que você saiu do The Noite. Eu tô me que que você- permitindo. Tá rolando muita coisa ao mesmo tempo. Então, porque no The Noite ali, todo mundo ficava naquele espacinho que tem, porque, lógico, o Danilo é principal, ele é entrevistador. Então, o resto ali era escada pra ele, né? Fazia o suporte ali quando ele precisava. Aí, de repente, você sai e começa a aparecer esse monte de coisa, tá mais que respondido aí, né, galera? Então, De tudo que ela tá fazendo, Pode ser né? que em algum momento eu saia. Eu ainda não saí oficialmente. Ah, você ainda tá no The Noite. Teoricamente, sim. Hum. Porque é muita coisa acontecendo. A gente grava segunda e terça é onde mais aparece coisas pra mim. Ah. Então, pode ser que eu saia, pode ser que o ano que vem oficialmente eu não esteja, mas eu ainda tô com o pezinho ali. Ah, você ainda faz ali parte do elenco, então. Teoricamente, eu não tô Sim. presente. É, não tá presente, né? Meu salário ainda vem de lá. O SBT é isso, que nem o Igor é do Ratinho, e tá sempre lá também. A galera tá tudo em que é programa lá, né? Tem Domingo esse- vou estar com o pessoal do Chega Mais no Passo Repassa, ao vivaço. Ah, olha! O Ratinho vai estar lá também, né? Vai? Vai, tá o Ratinho lá. Você é o time amarelo. Eu, a Michelle, o Paulo Matias e o Arley. Putz, que timão, hein? Caramba! Ó, Vocês estão notando a alegria que ela tá? Consegue sentir a decepção que foi para ela isso? Ela começar a achar que ela estava no topo e ser descartada? Exatamente, estava se achando 100%. Vejam, eu não falo do SBT, gente. agora só a Michelle não veio aqui. O Paulo Matias já veio, o Arley já veio. Tem que trazer a Michelle. Meu, ela é incrível. Eu sei. Ela é muito Ela é incrível. E quem olha assim, parece que ela é meio bravinha, não sei, porque ela tem uma postura meio de séria, mas é um neném, é um amor. Que pessoa gostosa. Já fiz Os umas três gravações com ela. apresentadores Sim, são são. muito gente boa. São, demais. Demais mesmo. O que é isso aí? Seu Carlos! Oh, Carlos Alberto! Gente, foi muito engraçada essa entrevista, que ele foi falar de exame de toque e ele não tem mais filtro nenhum. Foi que honra entrevistar o Carlos Alberto, Foi né? incrível meu? demais. Tem pessoas ali que eu falo, como assim? Esse ano não tá existindo pra mim. Cara, você entrevistou o Carlos Alberto. Você imaginava sair dali de freira, de curso de teatro, e de repente tá Acontece. entrevistando Carlos Alberto de Nóbrega ali na tua frente? Pois é. Você se imaginava onde você tá hoje, o que você tá fazendo? Você tem Não. noção da posição que você tem hoje? Eu sou muito grata. Muito Ah. grata, muito grata. Exercício de gratidão eu faço sempre. É, sou muito grata. E aí vai. Eu tô no momento assim, que eu tomo uma cervejinha e eu quero chorar. Cara, De coisas boas, né? Porque não é só porrada, né? Que vive sim, isso. lógico. Aí quando eu começo a refletir nas coisas boas que aconteceram, eu sou muito grata. Sou muito grata. Sua trajetória é maravilhosa, Ah. Ju. É muito legal. Não tem ligação nada com nada. Nada com nada. Mas vamos voltar aqui pro nosso sala Mas de essa sou fofoca. Grata a Deus, não ao SBT. Gente, eu imagino, né? Eu vou falar para vocês. Vocês estão falando que eu sou médium aqui? Não, é um distúrbio psiquiátrico mesmo, essa história, ou sei lá, de alma, alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu estou falando para vocês dela aqui, eu consigo. É horrível isso, gente. Isso é uma sensação horrível, porque eu já falei, eu fico mal de ver um bichinho machucado, enfim. E não só com gente machucada, mas, por exemplo, eu consigo sentir o estado que ela estava nesse momento, né? Tudo brilhando, né? Tudo crescendo para uma moça, né? Que é uma assistente de palco, que começou atrás das câmeras lá, né? Na Band. Vocês estão falando assim, ela teve uma puta ascensão profissional, sim. Deu uma puta, sabe? Da Band lá, do programa que o Danilo fazia, o cara levar ela para a SBT, depois ela se tornar, ninguém sabia quem era a Juliana. A Juliana virou uma pessoa conhecida, relativamente, por causa do Danilo. Então, dá espaço para ela, dá brincadeira para ela, depois ela vai crescendo, começa a ir num programa aqui com a Patrícia Bravanel, começa não sei o quê, começa a ser convidado para podcast. Então, ela estava no auge de onde ela chegou na carreira.
Então, a demissão, cara, deve ter acertado ela em cheio. Nossa. Agora, isso não dá o direito dela de mentir para prejudicar a pessoa que ajudou ela. E pior, que ela quer acusar o Otávio Mesquita por uma coisa antiga, isso é paciência. Agora, o Danilo, cara, o cara que botou ela em evidência no Brasil, ainda que pouco, né? Falar um negócio desse, gente. Sabe? Não, ela falou que está grata, ela não fala que é para o SBT. Ela não é, a gratidão dela é a Deus que está me abençoando, que eu estou chegando aonde eu sempre sonhei, e já com ideias, porque ela falou, 2024 foi o melhor ano da minha vida, e agora está chegando 2025, e esse entrevistador também enchendo a bola dela, né? Pouco crítico, mas de qualquer forma, né? Então, está sendo convidado podcast de garotas, podcast dos caras. Então, imagina, né? Olha, eu sempre gostei do Danilo, né? É uma pessoa que eu tenho simpatia até pelo humor dele, eu admiro o quanto esse cara, dois caras que eu admiro muito, o Rafinha e o Danilo, pelo que eles sofreram de perseguição, né? Realmente, eu já disse, o único programa que eu assisto na TV aberta, agora vou falar, ele cresceu mais, como se pudesse, né? Mais 1.000.000% no meu conceito de ser humano, né? Eu sei que ele é uma boa pessoa, eu admiro o que o Danilo sabe de Bíblia, por exemplo, ele sabe mais do que muito pastor. Aparição diária dela, né? Mas olha, eu fiquei realmente encantado de ver como ele defendeu ela, como ele defende as pessoas que estão do lado dele, né? Isso é muito bom coração, gente, sabe? Puta coração, ser humano maravilhoso, cara.